Análise Bolsa, dia 15 de janeiro de 2023. Aqui o que eu falava que era antes, né, baseado nos ciclos, e aí todo mundo sabe que foi exatamente o que aconteceu, esse Bovespa dolarizado, né? 2016 aqui o fundo, a alta, e aí, claro, aqui está tudo a grosso modo, né? Depois vocês vão ver os acertos. E aí a queda para 2023, a alta fortíssima 26, 27, um crash mundial e um zigue-zague para 2030, e aqui começa o ciclo de alta, né? Depois eu vou explicar melhor o ciclo. Aí você vem para cá, né, que alguma coisa é o Bovespa dolarizado, só que, né, mais no detalhe, e mostrando os fundos, tá vendo? 95 mais 7 é o ciclo de 7 anos. 2002. Então, o que é o ciclo de 7 anos? A gente sobe e cai e tudo isso leva 7 anos. Tá vendo? Às vezes a gente sobe menos arredonda, às vezes a gente vai lá em cima e volta lá embaixo. Quando vai muito lá em cima, volta lá embaixo. Então os azuis, tá vendo? 2002 a 2009, a gente vai lá em cima, volta lá embaixo. 2009 e 2016, a mesma coisa, vai lá em cima e volta lá embaixo. E aqui a gente está no arredondado, tá vendo? 2016 a 2023, um arredondado muito parecido com o 95 a 2002, tá vendo? É muito parecido, né? E aí o que o ciclo diz, né? O ideal era lá, janeiro a março. Então a gente já está em janeiro, a gente pode estar no fundo, mas o ideal é ir para março, e aqui teria que acontecer alguma coisa, porque para a gente ir aonde deveria ir no preço, né, isso aqui seria um crash, né? Por quê? Porque a gente já está em 15 de janeiro, até final de março, não dá tempo de ser uma queda normal, né? Quer dizer, até daria, mais ou menos, não precisa ser uma coisa violentíssima, mas tem que ser alguma coisa mais forte. Principalmente se fizer um bolo aqui no meio do caminho, né? Não for reto em algum momento. Então, isso aqui ainda seria o favorito. Apesar de poder estar fazendo fundo, eu vou mostrar por quê. Aí você vem pra cá, né? Aquela auge da pandemia, olha o que eu desenhei, pra cima, tá vendo? Porque tinha que ter um topo triplo. E aí a queda para 2023, que foi exatamente o que a gente fez, né? Que tá aqui, ó, tá vendo? Essa é a alta que eu tinha desenhado, os 3 rostos, tá vendo? E aí aqui começou, lá no meio de 2021, começou a queda, que aí o erro é aonde? É aquilo que eu falei, né? O tamanho do preço, dificilmente, só se acontecer alguma coisa que vai fazer ele vir lá embaixo. Não vai ser fácil, é o que eu falo, porque vai precisar de algum gatilho. Aqui o AWZ, né, numa coisa mais próxima, tá aumentando do nada esse negócio, eu não sei porquê. E aí, copiando 2015, a história de 7 anos, né, tá muito parecido na forma. Isso aqui foi o que eu desenhei e foi exatamente o que a gente fez, né? Um vai e volta aqui, topo em 2021 e a queda, e aí previsão fevereiro, março, né? Porque aqui é fevereiro, março, né? Nos outros fundos lá de 7 anos. A gente vem pra cá. Aqui, né, o gráfico daquele o dolarizado gigantesco, só que no diário, né? Só para vocês verem. Só que aqui ainda está 2021, tá? Então um pouquinho mais embaixo. Vocês verem que foi exatamente o que aconteceu. Aí a gente vem pra cá, que eu já mostrei, e vem pra cá. Aqui, uma coisa mais próxima, que é a simetria do índice futuro perpétuo. O índice futuro perpétuo é o INDFUT no Profit, tá? Eu gosto do INDFUT perpétuo porque ele copia muito os preços, tá? O Bovespa não tem como copiar o preço porque a gente está muito mais em cima, né? Mas o perpétuo, ele tem a história dos juros, ele fica muito parelho o preço, tá vendo? Olha como a gente está aqui no preço da simetria. Então, existe uma boa chance de a gente fazer isso, tá vendo? E esse tempo que a gente vai levar aqui para baixo, daria tempo, tá? Porque a alta da simetria foi muito reta. Então aqui, ó,
daria mais ou menos final de março, quase abril, tá? Então daria certinho se a gente começar a cair agora. Se começar a demorar muito, não vai dar tempo. Aquela história que eu falo. E aí, roxa, a roxa tava igualzinho, olha só. Eu tava até olhando candle, tá? Tava muito parecido. Essa parte aqui, ó, era exatamente isso aqui, ó, tá vendo? E aí aqui, ó, ficou diferente, né? Por quê? Olha lá. A gente caiu e voltou. Até aqui tá tudo bem. Isso aqui tinha que ter feito isso. O que ele faz? Vai lá de novo. Né? Por quê? Não tenho a mínima ideia. Né? Pelo desenho deveria cair. Aquilo que eu falei. Às vezes não é perfeito, mas ainda tá no preço, tá vendo? Então dá tempo. Então, por isso que eu continuo acreditando. Claro que se continuar subindo, né, tem alguma coisa errada. Aí a chance do fundo vai ser muito grande. É aquela história que eu falo, o preço, né, corrobora com a análise do futuro. E aqui a gente vem para a WZ, né, que a simetria é mais bonita ainda, né, porque toda ela, né, é mais ou menos no preço. Né. Eu mostro aqui a vermelha, a laranja, tá vendo? O topo é laranja e cai. Então a gente estaria aqui, ó. De novo, daria tempo, tá? Isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, tá? Como a gente está em 15 de janeiro, né? E aqui, ó, perdão, que aqui já começa a cair, né? Então não é essa aqui é janeiro. Aqui janeiro, fevereiro, março, tá vendo? Só que aqui acabou no começo, a gente iria para o final, porque aqui a gente já está no meio de janeiro. Então ainda poderia ir até dia 25 aqui a alta, que daria tempo, tá? Mas o ideal, né, para fazer isso, a gente cair o mais rápido possível, óbvio. Então, aqui, claro, né, não tem como saber se é preto ou roxa, porque roxa é ir lá no preço e preto é o tamanho, porque a gente foi mais embaixo. Então, não iria lá em cima, a gente subiria o mesmo tanto que está aqui e não iria lá em cima e começaria a cair. É uma queda bem forte, né? Que é aquela história que eu estou falando, né? Teria que ser forte. Ou forte ou fortíssimo, né? Para fazer o final. Aí você vem para outra possibilidade, né? Que é a história de janeiro, né? Porque 2015 o fundo é janeiro, tá vendo? A 26/1. E a ideia é o que? A gente olhar sempre de 7 em 7 anos. Né? Que a gente já sabe que de 7 em 7 anos é tudo parecido. Então, janeiro de 2015 é muito parecido com janeiro de 2023. E você pode ver que tudo aqui, ó, 21 é parecido com 2014. Você vê que na forma é muito parecido. Tudo é parecido. O vai e volta é parecido. Lá do topo de setembro. Aqui o topo foi julho. É aquilo que eu falo. Erra a data e depois ela ajeita. O fractal ajeita a data. Olha lá. O fundo é janeiro. O fundo é janeiro. Aqui, ó. Depois daquela. Depois a alta para maio. A alta para abril. Mas maio, olha lá, é um topo. Ele cai e volta e faz um topo em maio. E depois do topo em maio ele faz o quê? Afunda. Olha lá. Afunda. E aí vem o erro. Qual foi o erro? O erro é que a gente fez um fundo aqui, ó, e subiu. Isso não tem aqui. Tá vendo? Não é perfeito. Mas aí o que acontece? Olha o retângulo vermelho. A gente faz um fundo, sobe, e no mesmo mês que tem 2015 o retângulo vermelho, a gente faz algo muito parecido. Muito, 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 muito parecido. Tá? E aí a gente faz o topo e afunda. A gente faz o topo e afunda. Então, o que pode estar acontecendo? Depois eu vou mostrar no zoom. A gente já pode ter feito o fundo aqui 4/1, que deveria ter sido 26/1. E já começou a alta. Que foi aquela alta fortíssima lá de 2016 até 2022. Né? Com aquele crash no meio da pandemia de 2020. Na verdade, você pode a alta 2016 a 2020. Né? Porque aí tem o crash da pandemia.
que seria o mesmo crash aqui, né? Então a gente faria a alta de 2023 a 2027, né? Que é o que o ciclo também mostra. Então teria o ciclo e o fractal mostrando a mesma coisa. Aí você vem pra cá que é o zoom, ó, tá vendo? Aquilo que eu falei. O que pode estar acontecendo também é que a gente já está na alta, mesmo a gente estando na alta, deve ter uma queda aqui forte. Meio de caminho, tá vendo? Depois do retângulo roxo, afundou e fez o fundo, né? Aqui 4 do 1 e aqui 26 do 1. E a gente já está na alta. Tá? Então a gente cairia forte aqui, depois subiria. E mesmo assim a gente tem um fundo em março, tá vendo? 2015, março, tem um fundo. Por quê? Porque 2008 tem fundo em março. Se você puxar para trás, vai ter fundo em março. Então de 7 em 7 anos, ele faz esse fundo em março. E aí depois vai embora. Claro, mas é diferente. 2008, o fundo é muito mais baixo do que esse aqui, né? Aqui primeiro foi lá em cima e caiu pouco e fez o fundo e foi embora. É isso que eu estou falando, é isso que muda, né? O tanto que sobe, o tanto que cai, muda, mas os meses vão tendendo a fazer o mesmo zigue-zague, os mesmos fundos, né? Aí a gente vem com uma coisa bem curta, tá? Que é o quê? Essa alta aqui, ó, a gente está copiando ela aqui. Dá para ver isso por quê? Porque no 15 minutos, tem um fractal no 15 minutos que você vê, você transforma isso aqui em 15 minutos, você vê muita similaridade. Então dá para perceber, né, que é isso aqui, ó, que seria o 15 minutos, tá? Claro que tem uma hora que esse fractal tem que abortar. Por quê? Porque senão você fica fazendo ad eterno isso aqui, né? Claro, até poderia, porque é uma coisa para cima, né? Já estaria na alta, mas é óbvio que isso não vai acontecer, não vai ficar fazendo esse zigue-zague para sempre, né? Então, eu até botei ele aqui, o de 15, só para, como curiosidade, tá vendo? O que eu quero mostrar é a roxa, tá vendo? Olha como a roxa é muito igual a essas três roxas. Olha a perfeição disso. É muito perfeito, tá? Provando o quê? Que está copiando, tá? Aí tem um erro aqui que fez um dia a mais, tá? A gente aqui na esquerda, que é onde a gente está agora, a gente fez um dia a mais. Então o diário ficou diferente do... Então ficou uma dúvida aqui que a gente já pode estar na alta preta, tá? Segunda-feira. Ou a gente vai para verde e iria para preta na terça, tá? E aí afundaria. Que é fazendo essa... Interessante que esse fractal curto diz a mesma coisa, a queda é a mesma que a de 2015, se já começou alta, tá vendo? A gente cairia forte, mas depois partiria para cima. E aí o fractal aborta e o mercado vai embora. Poderia acontecer. Então aí a gente vai ver a bifurcação das duas possibilidades, que é isso aqui, ó. Olha lá, é isso aqui, tá? Esse preto é tudo curto, tá? Claro que já pode estar caindo, né? Claro que já pode estar subindo, né? Essa última alta, né? Não precisa desse fiapo, né? É aquela história que eu falei, não tem como saber. Mas seria isso aqui, né? O geral é isso aqui. Se já começou alta, a gente cai até preta e depois vai embora. Então a bifurcação é isso aqui, ó. E aí, aonde a gente teria mais... Nunca você tem certeza absoluta, óbvio, né? Mas aonde a chance seria maior de já estar na alta, quando romper isso aqui. Óbvio. Rompeu esse topo aqui, aí o meu favorito é ir embora até 2026, 2027 e não tem mais queda. Claro, aí, Cláudio, mas pode subir aqui e ter o crash aqui em fevereiro, março? Pode, né? Não tem como saber. Óbvio. Né? O risco só vai passar quando a gente passar de março. Tá? Não tem jeito. Tá? Até março vai poder acontecer alguma coisa de levar o mercado lá pro ralo. Infelizmente. E aí, por que olha só, por que tem realmente chance, né, de acontecer alguma coisa e ter um crash? Porque, senhores, crash é uma exceção histórica, né? Então, até já falaram no grupo, né? Não, você tá com viés, você está procurando crash.
eu não estou procurando crash. Existe desenho para ter o crash. Eu mostrei a simetria e aqui tem a Vale, tá vendo? Olha a figura da Vale como é muito parecida com a pandemia. Olha lá, é sem viés nenhum. Né? Eu te mostro o erro desse desenho, sem viés. O erro desse desenho é esse fundo roxo. Olha lá. Não, tá certo. Ele perdeu, tá vendo? Ele está abaixo, ele perdeu. Esse fundo aqui, né? Amarelo, foi abaixo do fundo roxo. E aqui foi acima. Esse seria o erro na forma. Tá? Mas é muito parecido. Tá? É muito parecido esse desenho. Muito, muito. No tempo, na forma, na proporção. Né? Se você pegar o M lá de baixo, né? Ele é muito parecido. E aí subiu. Não, né? E o outro erro seria que a gente não romperia topo. Né? A laranja não romperia esse topo. Tá? Não daria tempo. Até poderia acontecer, né? Se for muito forte. Até dia 20. Então, ou faria o topo dia 20, né? Eu até achei que estava antes, né? Tinha falado lá no meu grupo, que pode ser, é óbvio que pode ser a qualquer momento, pode ser junto com o Bovespa, né? Que o topo seria terça. Não tem como saber. Claro, a gente já está próximo do dia 20, então não importa. Né? O fractal não tem que cravar a data, é próximo. Né? Eu ponho aqui o cravado, mas é tudo próximo. Então você percebe que é a mesma forma, é o mesmo mês e está quase no mesmo dia. Tá vendo? E olha o que aconteceu lá. Aí, senhores, porra, você tem Vale. Né? Tá querendo carrega Vale desde sempre. Vai vender por causa disso? Claro que não. Né? Siga a sua estratégia. Né? Esquece o que o desenho está falando. Né? É problema teu. Se você quiser operar baseado no desenho, é problema teu. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Tá? Tanto que eu botei a verde aqui, ó. Se já tiver começado a alta do Bovespa, isso não vai acontecer. É óbvio. Não tem como o Vale fazer isso e o Bovespa continuar subindo. Não tem como. Tá? Não tem como. Claro que às vezes anda diferente, mas não quando é muito forte. Tanto que na pandemia tudo veio. Claro. E o fundo seria 20 do 3, tá vendo? Que é o mesmo fundo da pandemia, que é aquela história que eu falei que está atrasado. Né? Que daria tempo do fundo ser 20 do 3, ou 25, ou até 30 de março. Né? Seria até o esperado. Né? E aí você vem para o VIX, né? Que é a volatilidade. O que acontece no VIX? O VIX, ele não só explode quando, né, acontece alguma coisa, o mercado cai, como as explosões são muito curtas em tempo. Olha só. O VIX ele marca mais fundo do mercado do que topo do mercado. Tá? Olha lá, 20 do 3 é o fundo da pandemia. Então seria o quê? 20 do 3, o fundo desse ciclo de 7 anos. E depois vai embora e o VIX continua caindo. Vai fazendo aquele zague mais devagar e ele sempre, né, na explosão, a explosão é sempre para cima e mais curta. Né? E aí você vê a data aqui, ó, 20 do 1 e 20 do 2, a mesma coisa da pandemia. Né? E olha a data aqui, ó, olha onde está, e olha o preço, como está próximo. Aqui a gente até passou, né? Tá? E esse aqui também como é parecido, ó, como está perto do preço. E olha o abril, ó, como é sazonal. Tá vendo? É perto de fevereiro até abril, ó. Pode até maio, né? Claro. Ah lá, mas é janeiro, fevereiro, né? Março, abril. É por ali. Né? Então, olha onde está. Então, tudo se encaixando para existir uma possibilidade do crash. Aí as pessoas ficam perguntando por quê. Não, mas por que vai ter crash? Né? Aí fica... Senhores, motivo tem 1 milhão. Aí falam de Taiwan com China, fala de piorar a guerra. Senhores, eu não tenho a mínima ideia. Tá? Para mim, é o seguinte, somos incapazes de prever o futuro. E o mercado sempre faz o que já iria fazer. Tá? Então, para mim, essas duas frases comandam tudo. E mercado é histórico. Né? Olha sempre histórico. De acerto. Né? Claro. Aí você vem para cá. Né? Por que é mais commodities, é mais Brasil e é menos Estados Unidos? A alta de 23 a 26. Não, para mim, Estados Unidos vai junto, tá? Mas
é muito mais Brasil. Por quê? E o ciclo, né, de commodity, porque Brasil é commodity, óbvio. Então, olha só, olha o que aconteceu aqui, ó. Desde lá de 2011, o que acontece? O EWZ cai e o S&P sobe, né? Os zigue-zagues são muito parecidos, tá? No curto prazo. Mas o quanto sobe e o quanto cai é diferente. Então, o que acontece? Olha lá, a gente está para baixo, eles estão para cima. Mas se você olhar a pandemia, olha lá, ele caiu, a gente caiu. Tá vendo? Só que na hora de subir, a gente sobe bem menos. Tá? Eles sobem muito mais. Né? E aí, onde a gente se encontra? 2026. Por que o Brasil sobe muito mais? Para poder se encontrar. É como se todas as bolsas fossem uma coisa só. Olha lá. Elas se encontram e aqui elas caem juntas. Tá? Aqui é o crash mundial. Tudo bem, a gente está bem descolado, tá? Numa exceção histórica, né? Total, né? A gente está descolado no curto, né? Como poucas vezes eu vi. Né? Bem descolado. Mas uma hora vai colar de novo, tá? Não deve demorar. Essa é a exceção. Então, 2026, claro, aqui pode ser 27, né? Aquela história. Eu até acho que é mais para final de 26, 27, tá? Que é a história da gente copiar a alta até a pandemia. Né? E o crash lá em 2026 vai ser igual ao crash da pandemia. E aí você vem para o S&P, né? O ciclo maravilhoso, né? De 7 em 7 anos, perfeito, né? Você tem topo e tem fundo, tá? 2015 a queda foi pequena, né? Porque era um ciclão de alta, né? Que estava carregando tudo. Então, por isso que eu botei, tá vendo? Que podia ser azul, ó. Que é uma coisa menor, copiando 2015. Mas já está maior do que isso, né? Então, e verde seria algo mais forte, né? Pode ser um meio do caminho, obviamente. Né? E aí, de novo, tudo aqui é fevereiro, março, tá vendo? Olha lá. Né? Desculpa, aqui tá errado, aqui não é fevereiro não. Aqui foi lá para outubro, tá? 2002 é outubro, o Brasil também. Aqui tá errado. Assim, eu teoricamente erro um mês aqui, tá? Mas 95 é começo do ano, tá? É março também. Tá? Ali, fevereiro, março, não dá pra eu ter certeza porque eu não tenho o gráfico é anual, né? E aí aqui o que eu queria mostrar aqui tudo eu já falei, né? Mas o que eu queria mostrar é por que o crash de 2026 e 2027, né? Porque é a história do ciclo de 19 anos, tá? Que tem 200 anos de histórico lá no Dow Jones. E nunca errou, tá? Só 1948 que não é um crash. É uma queda, mas não é um crash, tá? Ó, 1929, olha lá, é um 19 anos, tá vendo? Se você pegar 1929, não é cravado 19, tá? Às vezes é 19, às vezes é 18, às vezes é 20. Né? Mas é ali. Então olha lá, 87, 2007, 26, 27. Tá? Aqui tá até fazendo 20, mas pode ser 19, 18, 20. Né? E aí de novo, né? Aquela história de... Você nunca vai ter certeza, né? Tudo isso é uma análise futura. E aqui, né, um ciclo do Larry Williams, tá? Eu não botei, ele botou ele explicando para trás, tá? Eu devia ter printado, não printei. E agora eu não sei onde, não consigo achar porque os vídeos dele, acho que ele não tem canal. Eu até poderia procurar no YouTube, mas eu acho que ele não tem canal, ele faz através de um outro negócio lá, né, que são vários traders falando sobre análise. Mas o que eu queria mostrar, só que existe o acerto histórico, tá? É isso que eu falo, o importante é você ver o acerto histórico, tá? Aqui não dá, aqui você vê uma parte do acerto, ó, tá vendo? Olha como isso aqui, né, é muito parecido com o que aconteceu. Tá vendo? A vermelha já tá lá. Você percebe que ele não põe, olha só, que quando as pessoas olham isso, você fala, pô, não, mas o cara botou a vermelha aqui só para coincidir. Não, por que não? Olha só, essa ponta da vermelha, se ele tivesse ajustado, teria que ser aqui, ó, na ponta da pandemia. Percebe que ele não ajustou? Ele não ajustou. Olha só, essa ponta da vermelha tinha que ser aqui, ó. Ia ficar muito mais perfeito, né? Esse fundo tinha que ser aqui, ia bater aqui, ó, se ele ajusta essa com essa, né? Ele não ajustou.
Porque o ciclo os anos são esses aqui que tem que acontecer. Porque não acontece certinho. Aí o que eu quero mostrar, olha só, olha onde é o próximo topo. Olha onde é o fundo. Começo de 23, olha lá. Tá? Você poderia até, olha só, isso aqui, ó, tá vendo? Esse mais ou menos aqui, você poderia imaginar que a gente cai, continua caindo, né? Março, abril, e faz alguma coisa ali, ó, tá vendo? Né? Para maio, isso não vai ser erro. A mesma coisa que aqui, ó, não vai ser erro. Então a gente poderia fazer alguma coisa mais para baixo, tá? E esse ciclo vai continuar acertando, né? O que eu queria mostrar, olha lá, olha onde ele põe o topo. Olha lá, 26 e 27. Tá vendo? Uma voltinha. Isso aqui é só tempo, tá? Aqui você tá vendo que, né, deveria vir, se fosse tamanho, né, viria lá embaixo e na hora de subir não romperia topo, né? Mas não é só tempo, tá? Isso aqui não é o que tem acontecendo no tamanho, não é isso, tá? E aí, o que o ciclo dele mostra? Olha lá, 2032. O que o meu ciclo mostra? Principalmente do Bovespa. Que de 2026 a 2030 é queda, só que é um zigue-zague, olha lá. É queda forte até 28, olha lá. Sobe, né, até 29, a minha até mais forte, claro, aqui é tempo só. E afunda para 30, olha lá, afunda para 30. Ele ainda põe alguma coisa até 32, né? O Brasil pode começar antes. Tem até uma alta aqui, né? Olha lá, 30 tem uma alta, que pode ser forte, né? A queda pode ser mais fraca, então até 32 poderia já ter começado uma alta. E aí, ó, tá vendo? Aí embola. Aqui é Estados Unidos, né? Não é diferente do ciclo. E aí vem aquela história do Gamboge, que ele rodou um negócio, um indicador maluco dele lá em 2022, que dava a década perdida, né? Dava 2% o S&P ou para cima ou para baixo, e o S&P estava no 3.800. Então, se você juntar tudo isso, né? O meu ciclo lá que 2026 tem que ser topo histórico, você vai lá em cima no S&P, né? Desaba e vai parar lá no 3.800 em 2032, tá? Que foi o que o Gamboge falou, não é obrigado a você ficar lateral, você pode ir lá em cima e voltar, mas em 2032, e o negócio nunca errou em 70 anos, tá? O negócio do Gamboge. De novo, aquilo que eu falo, o que é mercado? Acerto histórico. É o que eu falo. E aí, pelo negócio do Larry Williams, tá vendo? Até 2039, você fica num zigue-zague, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? E aí, 2039, começa de novo a alta, né? Lá de 40 anos, 60 anos desse ciclo aí. Eu não printei os outros, né? Não tenho mais certeza. Eu acho que era 60 anos, alguma coisa de 60 anos pra cima, porra. Claro que não vai subir 60 anos reto, né, senhores? Então era isso. Aí, não, vou só mostrar aqui a história de governos. Tá aqui, esse aqui. Aí você vem pra cá, né, que é a história do medo do PT, né? Eu tenho um amigo que fala que tá passando as coisas para os Estados Unidos não por causa do PT, mas por causa da briga acirrada, né, entre o país dividido, né? Só que né, pelos ciclos isso não tem nada a ver, né? Cada um acha uma coisa que tem a ver, né? Aí vocês dão uma lida aqui, né, que é provando, né, que os ciclos é que controlam tudo. Você percebe que a roxa, olha lá, não tem nenhum erro desde 1960, tá? O único que é mais ou menos é 1995, tá? Esse aqui, ó, que não foi um fundaço, tá? Todos os outros são fundaços, tá? Os 7 anos. Então a gente, né, estaria num fundaço de 7 anos. E por que a alta é fortíssima na 26 e 27? Porque é cópia também de 83 e 86. Que é a história, né, que a gente copia de 40 e 40 anos. Né? O ciclo de 7 anos é o mais prático, né? E o mais maravilhoso, mais perfeito. Mas o que controla tudo é o quê? 21 anos de alta, né, até 71, 19 de baixa até 90, 21 de alta até 2011, 19 de baixa até 2030. E 2030 é um fundo de 7 anos. Tá? Então, esse ciclo é que controla tudo. Tá? Tudo fica mais fácil de 90 a 2011.
o Brasil explode. Tudo melhora. Né? E aqui o que acontece? Não é a Dilma, senhores. A Dilma, qual é a diferença da Dilma para o Lula? Nenhuma. Então o Lula é por causa da o Brasil subiu por causa de commodities, mas a Dilma, o Brasil não caiu por causa de commodities. Né? Commodities desabou aqui. O Brasil é commodities. A bolsa do Brasil é commodities. É igual. O gráfico é igual. Da EWZ é igual do petróleo. Tá? Claro, até agora, por causa da guerra, foi lá para 130 e o EWZ não foi junto. Mas é... Aí você poderia até dizer que é culpa do Bolsonaro. Até fiz um vídeo falando isso. Você poderia dizer que é culpa do Bolsonaro, mas é óbvio que não é, né? Não tem nada a ver, né? Não é causa e efeito. E aí, né, tudo isso, né? Paulo Guedes aclamado, né? O que aconteceu com o mercado? Não saiu do lugar. Em dólar, óbvio, né, senhores? Não vai olhar nominal, né? Igual, porra, nego faz no Twitter. Puta que pariu. Olhar a performance de bolsa em nominal, porra, é ridículo. Na verdade, a bolsa não sobe desde 2011, não mexe. Deu um peito e ainda caiu, desde 2021 que a gente cai. Claro. Aí pode falar, aí todo mundo, e a outra coisa que todo mundo está falando, né? Que os múltiplos da Bolsa nunca tiveram tão baratos, tá? É histórico isso. Né? Tá mais barato que 2008. Tá? E estão todos certos. Né? Tá mais barato que 2008, por isso que vai explodir. Né? De 23 a 26. Né? Mais uma confirmação, tá todo mundo certo. E a história do ciclo de commodities, muita gente falando, muita. Né? O Otávio já fala, né? Comprou petróleo lá a 5, né? Sensacional, né? Sensacional, cara. Comprou petróleo quando o petróleo foi abaixo de zero, né? Só que ele estava no que vencia no outro mês, que foi para 5. Né? Ali. Ele até comprou um pouco antes, sei lá, comprou a 6, 7, o negócio foi para 5. Ou comprou a 5 e o negócio foi para 3. E o outro foi para 0. Na verdade, o outro foi para menos 40. Né? Mas... porque não tinha lugar para estocar. E agora, né? Já estaria na alta, mas claro. Né? É o que eu falei. Né? Poderia ainda faltar esse crash para depois mais encaixa, né? Que é o ciclo de commodities. E aí a história do Lula, né? Olha lá, Lula eleito, né? Lula eleito aqui na laranja, tá vendo? Olha o que o mercado fez, caiu, tá? Esse fiapo aqui mostra a queda. Mas olha lá, já fechou melhor. Né? Olha o que aconteceu depois, foi lá em cima. Aí fala o quê? A lua de mel com Lula. Né? O mercado está de lua de mel com Lula. Senhores, o que tem a ver? O que importa é na hora que acontece, tá? O mercado escolheu o Bolsonaro. Tanto que caiu na hora que no dia seguinte que ele foi eleito. Aí depois o mercado começa a cair, a culpa é do Lula, né? Por causa das declarações. Porra, agora ele veio mais Dilma do que Lula. Aquela história, né? É o que está escrito aqui. Né? É uma bobagem. Eu nunca vi o mercado, né, tão desligado de política como agora. Já há um tempo está acontecendo isso. Senhores, Haddad como ministro da Economia era para abrir 10% de gap. Pelo menos. No mínimo, a Argentina abriu 30% quando a esquerda ganhou a pré-eleição. Porra, abriu 30% de baixa. Né? Imagina você botar Haddad de ministro da Economia. Era impensável. Quer dizer, todo mundo já estava esperando, mas mesmo esperando, a hora que você coloca, já ia cair uns 5, 7. Né? Tudo bem que não caía 10, porque eu já estava esperando. Tudo bem que ia subir depois, mas... Né? Qual foi o gap? 0. Porra, não existe isso. Olha lá, Lula eleito, porra, fechou o azul a bolsa. Né? Quando deixavam ele elegível lá, quando saía a notícia que não deixaram ele elegível, o mercado caía, né? Com medo dele concorrer. E agora, né, tá cagando. O mercado, né? Nunca né? Pode afetar na hora, mas agora não está afetando nem na hora. Ou está afetando 10 minutos. E menos, o tamanho está afetando pouco. Então é isso. Queria mostrar as duas possibilidades e, né? E a história de varejo, né? O que compra. Senhores, cada um, isso eu não gosto de falar, né? Porque é o seguinte, o ciclo é de commodities, né? Pelos ciclos.
pelos ciclos, o ciclo maior, quem vai subir mais é commodity. Mas isso é pelo ciclo. Claro que Apple pode subir muito mais que todo o resto. Claro que pode. Ainda mais que o ciclo é do mercado todo. Não é de cada ação. Pode acontecer alguma coisa, alguma inovação aí absurda, né? Aparecer uma empresa aí, bombar, né, tecnologia, e o ciclo continua sendo de commodity, mas aquela ação explode. Né? Aí você não compra aquela ação porque o Cláudio falou que o ciclo é de commodities, ou o Otávio falou que o ciclo é de commodities. Não. Né? É problema teu. Você compra o que você quiser. Eu estou te dizendo que, né, deveria acontecer pelo ciclo. Né? Inclusive o ciclo pode errar. Pode errar tudo que eu falei aí. Isso que é outra coisa que eu queria falar. Né? A namorada de um amigo meu, né? Eu estava, né, falando tudo isso que ia acontecer. Aí ela falou, mas tudo que você falou antes está acontecendo? Olha a pergunta dela. Né? Ela não entende nada de bolsa. Zero. Zero. Essa é a pergunta. Né? Que é exatamente o que eu estou falando. Acerto histórico. Já acertou tudo que está atrás. Já acertou. Não tem nada a ver comigo. Né? Acertou tudo. Então eu continuo acreditando que vai acertar para frente. Só isso. Né? É básico. E são coisas que encaixam. Né? Brasil é commodity, tá no ralo, os múltiplos estão todos afundados. Então, né, faz sentido uma alta fortíssima. E como o ciclo é todo de baixa, né, volta a cair. Como está tudo complicado no mundo, está tudo complicado na economia, né, a gente volta a cair. A gente sobe porque está tudo achatado. Né, caiu muito mais do que devia. Então as coisas encaixam. Né, e é um negócio que tem lá 200 anos, do topo 2026 e 2027. Tem uns que falam, pô, como é que você sabe o que vai acontecer em 2026 e 2027? Senhores, eu não sei o que vai acontecer em 2026 e 2027. Eu não sei o mês, eu não sei se vai reto, né? A Bolsa Americana, principalmente, ela pode, né, subir menos, muito menos, romper topo por pouco, ou nem romper o topo. Eu não sei o quanto vai subir. Claro, o Brasil está dizendo que é explosivo, mas isso é o que está no ciclo, pode não ser, né? Pode não acontecer, eu não sei. Eu estou te dizendo que está lá, e que já vem fazendo, desde sempre. Os 7 anos nunca errou desde 1960, o fundo. Tá? O próprio Larry Williams fala que o fundo acerta mais que o topo, né? Bem interessante isso. Eu escutei ele falar isso nesse vídeo que ele falou desse ciclo. Os fundos são mais assertivos do que os topos. É bem interessante, que é o que acontece também no ciclo de 7 anos do Bovespa. Então é isso.